Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean Valdemir, vamos falar de mais Brasileirão, né? Estamos falando aí, chegamos na era dos pontos corridos e vamos falar de um campeonato que ocorreu há 20 anos atrás, né? Que é o Brasileirão de 2006, né? O campeonato dessa vez chegou a 20 clubes, né? E o formato que se dura até hoje, né? Até os dias atuais, né? Depois de termos 24 times em 2003 e 2004, 2005 teve 22 times e por fim, em 2006, se estabeleceu a regra de ter 20 clubes, né? Que é a regra ideal para a FIFA, para todos os campeonatos que faz pontos corridos, né? E enfim, chegou em 2006 e enfim tivemos 20 clubes, né? Turno e retorno, né? 38 rodadas, como todo mundo conhece. E a regra é aquela de sempre, né? Quem fosse campeão é quem somasse mais pontos. Os quatro melhores jogavam a Libertadores no ano seguinte, né? E do quinto ao 12º, se não estiver errado, jogava a Sul-Americana, né? E os quatro últimos eram rebaixados. Bom, falamos dessa introdução do Brasileiro 2006 e vamos falar do campeão, né? E o campeão de 2006, né, de 20 anos atrás, né, foi o São Paulo Futebol Clube, né? O São Paulo, né, voltava a ser campeão do Brasil depois de 15 anos, né? Nesse período, o São Paulo conquistou outros títulos, né, sem ser título nacional, né? Conquistou títulos de Libertadores, de Mundial, Campeonatos Paulistas, teve até um Rio-São Paulo no meio e outros campeonatos, né, como Recopas, Supercopas, enfim, né? Só que título brasileiro mesmo, o São Paulo nunca mais chegou perto, né? E em 2006 o tricolor, né, enfim, quebrava esse jejum de 15 anos, né? E quebrava com estilo, né? O São Paulo chegou naquele ano, né, como um time a ser batido, né? Porque era o atual campeão da América e do mundo, né? Em 2005, né? E o São Paulo fez um 2006 até marcante, né, para o torcedor tricolor, né? O São Paulo bateu na trave no Paulista, né? Bateu na trave na Libertadores, né? Perdeu pro Inter, né? Na final. E também bateu na trave na Recopa, né? Perdendo pro Boca. Só que no Brasileirão, né? O tricolor focou mais no Brasileirão e o time passeou, né? O São Paulo tinha um elenco muito bom, um elenco formidável ali, tinha opções ali, né? Era um time competitivo. E o técnico desse time era o Muricy Ramalho, né? Que veio pro lugar do Paulo Autuori, né? O Muricy que tinha feito, né? Quase fez história com o Inter, né? Poderia ter sido campeão brasileiro de 2005 com o Inter, né? Só que aí deixou o Internacional e veio pro São Paulo, né? E dessa vez ele veio mais experiente, né? Do que quando ele saiu do clube, né? Em 96, 97, se não me engano. Né? Que depois disso o Muricy perambulou por vários times, tal, foi ganhando experiência, né? Foi ganhando uns títulos importantes aí e tal. E em 2006 o próprio Muricy já falou, né? Várias vezes que tipo via como uma chance ideal para mostrar tudo aquilo, né? Porque ele falava, né? Tipo, foi embora em 97, acho. E só que eu prometi que voltaria pra mais experiente e pra, quem sabe, ganhar títulos no São Paulo, né? E foi o que aconteceu, né? O Muricy, pra quem não sabe, né? Foi discípulo do Tele Santana, né? Foi auxiliar do mestre Tele, né? Nos anos 90 e tal. Foi ele o técnico do Expressinho Tricolor, né? Da Copa Comembol de 94, enfim. E o Muricy chegou com essa pompa, né? Com um time campeão do mundo e tal, né? E poucas peças foram trocadas, né? O time de 2005 para 2006, né? A defesa era o ponto forte do time, né? Contava com nomes ali como Miranda, né? Que veio da Europa durante o ano, né? Contava com Fabão, né? Lugano ainda estava no time, né? E o meio-campo era um meio-campo muito forte, muito pegador, que o torcedor do São Paulo conhece bem, né? Que era o Josué, um mineiro, né? O Souza jogava junto ali com o Danilo na armação, né? E no ataque tinha o Leandro, né? O Leandro Guerreiro, tinha o Borges não, perdão. Tinha o Aloysio, né? O Aloysio Chulapa, e tinha ali outros nomes ali que costumava entrar, né, no time, né? O Lenilson, que se destacou no Noroeste naquele ano, no Paulista, né? Aliás, foi artilheiro do time do campeonato, né? Enfim, junto com o Rogério Ceni com 8 gols, enfim. Um São Paulo que, se vê, era mais coletivo, né? Era um time conjunto que todos podiam fazer gols, que não tinha rixa, não tinha nada. E era um outro São Paulo, né? Diferente do São Paulo atual, né? Vocês estão acompanhando aí, vocês sabem, né? O que eu tô falando. Bom, vamos falar da campanha, né? Tô só falando um pouco do time, temos que falar da campanha, né? São Paulo começou o campeonato meio titubeante ali e tal, mas sempre entre os primeiros, né?
E na volta após a Copa do Mundo, né, que foi entre junho e julho daquele ano, o Tricolor assumiu a liderança na 12ª rodada para nunca mais largar, né? E aí o São Paulo foi aumentando vantagem para os seus rivais, né? Teve um momento de turbulência ali, né? Onde o time perdeu o título para o Internacional na Libertadores, né? E aí veio um princípio de crise, né? E teve um jogo histórico para o São Paulo e para o Rogério Ceni, né? No jogo seguinte, depois da derrota para o Inter, né? Na Libertadores, onde o São Paulo estava perdendo do Cruzeiro por 2-0, e aí com 2 gols do Ceni, né? Um de falta e outro de pênalti, o São Paulo empatou. E esse foi um recorde para ele conseguia superar a marca do Chilavert, né? Ele igualou e depois superou, né? E foi histórico, né? E muitos falam que ali foi importante esse empate porque deu um ânimo pro time, né? Que o time vinha abalado, né? Com o vice-campeonato da Libertadores e tal. E muitos estavam até falando de demitir o Muricy, né? Que o Muricy, né, não jogava bonito, que ele só jogava pelo resultado, enfim. Mas, né? O São Paulo de alguma forma conseguiu, né, evitar essa turbulência e o time seguiu firme, né? E o Tricolor no segundo turno disparou, né? Foi despachando os adversários, né? A vitória de 2-0 sobre o Inter, né, já pelo brasileiro, foi fundamental para o time, né, esquecer também aquela derrota para o próprio Inter e para embalar de vez no campeonato. E aí o São Paulo embalou, né? Meteu 5 no Vasco, meteu 5 no Juventude, né? Os seus perseguidores mais próximos ali era o Grêmio, né? O Grêmio que tinha voltado da segunda divisão, o Santos, né? E o próprio Inter, né? Que só na reta final ali que deu uma arrancada ali, né? E um empate de 1-1 contra o Grêmio, se não me engano, na 30ª rodada foi importantíssimo, né? Porque acho que, se não me engano, os dois estavam a 8 pontos de diferença, né? Se o Grêmio ganhar, acho que a diferença cairia para 5, né? E o empate foi importante, que o São Paulo se manteve longe, né, dos perseguidores, né? Até que veio alguns tropeços bobos ali e tal. E aí a diferença chegou a ficar em 5 pontos, né? O Inter chegou a se aproximar do São Paulo ali na reta final. Porém, o São Paulo seguia consistente, né? Viu que poderia dar problema, dar uma tropeçada aqui ou acolá, o time dava um jeito e ganhava os jogos, né? E ficava longe de novo dos concorrentes. E o campeonato foi assim do São Paulo até que chegamos na 36ª rodada. O São Paulo encarou o Atlético Paranaense no Morumbi, né? E podia ser campeão, né? Se vencesse, né? Se vencesse seria campeão. Se empatasse, né? O Inter não podia ganhar do Paraná Clube, né? E foi o que aconteceu, né? O São Paulo saiu na frente com o Fabão, né? No segundo tempo o Atlético empatou. Só que aí o Colorado, né? O Inter perdeu do Paraná Clube, né? Os jogadores e o time teve que esperar o jogo do Inter com o Paraná, que durou acho que uns 5 minutos para acabar, né? E aí, ao saber do resultado do jogo do Inter, o São Paulo, enfim, era campeão brasileiro, né? Chegava ao seu 4º título brasileiro depois de 15 anos de espera, né? Um título fundamental, né? E importante porque o São Paulo fez uma campanha consistente, né? Foi o melhor time do Brasil, né? Naquela época, né? E depois o São Paulo recebeu o troféu no jogo seguinte, né? Contra o Cruzeiro, né? E a campanha foi estrondosa, né? O time fez 78 pontos, né? Teve 22 vitórias, 11 empates, acho que foi isso, e 4 derrotas, se não estiver errado. E teve o melhor ataque, melhor defesa, enfim, o São Paulo foi melhor em tudo, né? E boa parte do time também foi bola de prata ali, foi a seleção do campeonato, enfim. E o São Paulo terminou o ano, né, em êxtase, né, com a sua torcida. O time base, né, desse São Paulo campeão de 2006 era Rogério no gol, né, o mito Rogério Ceni, Ilcinho, né, defesa era Ilcinho, Fabão, Lugano depois saiu, né, ele saiu e o Miranda veio e substituiu bem o uruguaio, né, Miranda e Júnior, né, o lateral Júnior, meio campo Josué Mineiro, Souza e Danilo, no ataque, né, Leandro e Aloísio, né, e o Muricy era o técnico desse esquadrão. Agora vocês vão ficar com os gols, né, que deram o título ao São Paulo, né, e a gente já volta para falar do resto. Roda aí. Aí vem Souza para cobrança, bateu direto pro gol, toque! Gol! Do São Paulo! Isso. O Vadão não pode mexer mais. Olha o Atlético chegando! Gol! Time do São Paulo.
Pode gritar que é campeão o time do São Paulo. Ele prometeu 3 minutos ou prometeu 4? 3 minutos lá. Então vai terminar. Pode avisar aí, Mauro. Se tiver alguém perto de você, Abel, pode dizer que vai terminar lá. Atenção! Termina o jogo! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra campeão brasileiro, São Paulo Futebol Clube! Enfim, agora a gente vai falar do resto, né? Que foi as surpresas e decepções e relaxados, né? E temos que falar logo porque tem bastante. Vamos começar pelas surpresas, que foram 3, né? Eu cito o Figueirense, o Grêmio. O Grêmio é gigante, mas pelo contexto foi uma campanha incrível, né? Surpresas para mim foi o Figueirense, o Grêmio e o Paraná, né? O Paraná Clube. Começando pelo Figueirense, né? O Figueirense fez uma campanha histórica em 2006, né? O time deu uma reformulada em relação ao time de 2005, né? Por exemplo, Edmundo saiu, foi pro Palmeiras, né? Alguns destaques do time de 2005 deixou o clube, né? Mas o Figueirense soube se repor, né? Com o que podia repor e repôs bem, né? O time foi campeão catarinense, né? E no Brasileirão, né? Todo mundo achava que o Figueirense lutaria para não cair, né? Só que o Figueirense foi longe, né? O time era comandado pelo Adilson Batista, né? Depois ele saiu e o Valdemar Lemos assumiu o time. E o elenco tinha bons jogadores ali, né? Tinha o Fernandes, né? Já era destaque desse time. Tinha o Cícero, né? E o ataque, né? Com Soares e Schwenk, né? A dupla dinâmica, né? Enfim. A defesa tinha ali o Chicão, né? O Chicão, aquele mesmo, né? Que faria história no Corinthians, né? Se não me engano tinha Felipe Santana, né? Se não estiver errado. E tinha um time muito competitivo, né? Era um time que era difícil de ser batido no Scarpelli, né? E costumava também beliscar alguns pontos fora de casa, enfim. E o Figueirense fez uma campanha incrível, né? O time ficou sempre ali entre os 10, né? Entre os 10 melhores ali e tal. Nunca foi para baixo ali, sempre ficou nessa margem aí. E o Figueirense, ao final do campeonato, terminou em 7º lugar, né? Fazendo assim a sua melhor campanha em campeonatos brasileiros, né? E de um catarinense até aquele momento, né? Enfim, uma campanha histórica do Figueira, né? O Furacão do Estreito, né? Que 20 anos depois, né? Vive na Série C já faz um tempo já e atualmente, né? E não vive bons momentos faz um bom tempo e o Figueirense, né? 20 anos depois tenta voltar aos tempos de glória, né? Embora seja difícil, né? Pelo momento e tal, mas nunca de se perder a esperança, né? Agora chegamos no Grêmio, né? O Grêmio porto-alegrense. Como eu já falei, o Grêmio é gigante, todo mundo sabe, mas pelo contexto, né, foi uma campanha incrível, né? Porque o Grêmio tinha voltado da Série B, né, para a Série A, e a ideia do Grêmio era não brigar, assim, fazer o máximo de pontos para não correr risco de rebaixamento e o que viesse seria lucro, né? E o Grêmio foi muito longe, né? O primeiro turno do Grêmio foi meio oscilante ali e tal, só na reta final que o time deu uma engrenada, e aí o time virou a chave no segundo turno, disparando ali, e chegou a sonhar com o título, né? O Grêmio chegou a perseguir o São Paulo ali durante o segundo turno. Só que aí na reta final o time treinado pelo Mano Menezes decaiu um pouco e acabou terminando o campeonato em 3º lugar, né? O Grêmio tinha destaques ali, né? Tinha Tcheco, tinha Diego Souza, né? Acho que o Diego Souza estava nesse time, se não estiver errado. O Lucas Leiva, né? Que era um dos destaques do time, era novo na época, estava nesse time. Depois ele acabou sendo vendido durante o ano, enfim. O Grêmio, se não tinha um time brilhante, era um time aguerrido, né? E terminou o campeonato de forma até surpreendente, né? Conseguindo vaga, inclusive, para Libertadores, né? E ainda por cima de forma direta, né? Sem precisar jogar pré-Libertadores, né? Enfim, agora chegamos no Paraná, né? Outro que também conseguiu vaga para Libertadores, né? E o Paraná fez história em 2006, né? O Paraná conquistou o estadual depois de 9 anos, né? E no Brasileirão, né, onde todos achavam que o Paraná brigaria apenas para se manter na Série A, o tricolor da Vila Capanema fez bonito, né? O time era treinado pelo Caio Júnior, né? Tinha destaques ali como Pierre, né? Acho que estava nesse time, se não me engano, né? O Paraná tinha o Flávio no gol, né? Campeão brasileiro de 2001 com o Atlético Paranaense, né? E o Paraná tinha ali um time competitivo, né? Um time aguerrido e tal, e que fez bonito no campeonato, né? O Paraná chegou a ficar sempre... ficou sempre, quase sempre entre os 4 ali, né? E a briga do Paraná foi para se classificar para Libertadores, né? O que acabou acontecendo na última rodada, né? Onde o Paraná empatou sem gols com o São Paulo reserva, né?
E os resultados paralelos ajudaram o Paraná e o Paraná terminou em quinto lugar, né? Abriu mais uma vaga, né? Porque o Inter foi campeão da Libertadores, né? Já tinha se garantido na Liberta seguinte, né? E como ficou entre os 5, né? Abriu mais uma vaga, né? E o Paraná ficou com essa vaga. E assim o Paraná foi jogar a Libertadores de 2007, né? Algo inédito até então, né? E o Paraná, na Libertadores do ano seguinte, todo mundo sabe, né? Ele passou da pré-Libertadores, jogou a fase de grupos, classificou, né? Para as oitavas e chegou só até as oitavas, enfim. Foi um momento de glórias, né? Do Paraná, né? E 2007 também um pouco ali, né? Só que também já em 2007 veio a queda, né? O time caiu pra Série B e depois... Bom, todo mundo sabe a história, né? Enfim, agora vamos falar das decepções, né? 3 times decepcionaram e 3 gigantes, né? Eu vou citar Corinthians, Fluminense, outra vez o Fluminense aí, olha, e o Palmeiras, né? Começar pelo Corinthians, que era o atual campeão brasileiro, né? O Corinthians manteve quase o time milionário, né? Campeão de 2005. E ainda por cima trouxe o Ricardinho, né? Ídolo do time já, né? E ainda o Marcelinho Carioca também estava nesse time, né? Pelo menos ali no primeiro semestre. Ou seja, estava mais forte do que em 2005. E alguns nomes pontuais ali, né? O Corinthians trouxe um tal de Rafael Moura, né? Que se destacou no Paysandu rebaixado em 2005, né? E no Corinthians ele chegou a fazer alguns gols, tá? Mas não deixou muita saudade. E depois disso o Rafael Moura perambularia por vários times, né? Seja grandes ou pequenos, enfim. E o Corinthians dessa vez decepcionou em 2006, né? O Corinthians fez um primeiro turno pífio, né? Ficou lá em penúltimo lugar. A torcida corintiana ficou muito preocupada, porque fora isso o time convivia com crise fora de campo, problema com a MSI e tal, né? A torcida protestando e todo mundo temia o pior, né? Temia até um rebaixamento, né? E ídolos do time, né? Que foi o Tevez, o Mascherano, o Carlos Alberto, né? Enfim, aquela turma lá foi embora durante o ano, né? O Tevez, por exemplo, foi embora meio escorrachado pela torcida, né? Enfim. E aí o Corinthians, no meio do ano, né, durante o segundo semestre, trouxe alguns nomes ali, como Amoroso, Magrão, né? Enfim, e o time deu uma reagida, né, com o Emerson Leão de técnico, né? E a briga do Corinthians passou a não cair, né? E o time reagiu ali, faltando ali 8, 7 rodadas para acabar o campeonato, né? Porque o Corinthians estava ali brigando para não cair. E a partir de faltando 8 rodadas, o Timão reagiu e terminou o campeonato de forma segura, né? Terminou em 10º lugar, né? Foi mais uma campanha decepcionante no Corinthians em 2006, né? Bom, era um presságio do que estava para vir no ano seguinte, né? Que a gente vai falar isso com mais detalhes no próximo vídeo, né? Agora chegamos no Fluminense, né? Outro que decepcionou, né? Mais uma vez o Fluminense, né? No nosso logo de decepções, né? E dessa vez não foi nem porque perdeu vaga de Libertadores, foi porque o time brigou para não cair. O Fluminense tinha até um time interessante ali, né? Tinha nomes ali como o Petkovic, o Pedrinho, né? Tava no time. Tinha o Tuta, né? Enfim, o Marcelo, lateral, o jovem Marcelo, esse mesmo, né? Que vocês conhecem, né? Que depois foi vendido nesse mesmo ano, né? Do Fluminense, né? Foi pro Real Madrid, virou ídolo no Real Madrid, enfim. Ganhou vários títulos no Real Madrid, depois recentemente voltou a jogar no Fluminense, né? Em 2023, né? Até ano passado, enfim, né? Enfim, o Fluminense até tinha uns nomes interessantes ali, né? Só que a campanha do time foi muito aquém, né? O time conviveu muitos problemas também fora de campo, muitas trocas de técnico, e isso acabou pesando, né? O Fluminense brigou para não cair, o segundo turno do time, o time decaiu e passou a lutar para não ser rebaixado, né? A torcida tricolor ficou desesperada com isso, tipo, meu Deus, né? Eu vi o meu time sempre brigando ali na parte de cima, agora eu tô brigando de novo para não cair, né? Enfim. E a luta do Flu foi para não ser rebaixado, né? E o Fluminense escapou do rebaixamento na penúltima rodada, né? Vencendo o Santa Cruz, já rebaixado no Recife, por 2-1, né? E o Flu terminou em 15º lugar, quer dizer, uma campanha ridícula, né? Agora chegamos por fim no Palmeiras, né? De lista de decepções. E mesmo esquema do Fluminense. Outro que brigou para não cair, só que dessa vez foi com mais drama, né? O Palmeiras começou o campeonato de forma pífia, né? Antes da parada da Copa, né? O Palmeiras ficou 10 jogos com só uma vitória, né? E na zona de rebaixamento ali na lanterna, vista da lanterna, se eu não estiver errado. E os palmeirenses preocupadíssimos, né? Com outro rebaixamento, né? Em 4 anos, né? E o time era mediano para fraco, né? Convenhamos, né? Os únicos destaques do Palmeiras eram o Marcinho, né? O Marcinho Porpeta, né? O Edmundo, né? O ídolo do time, né? E o Paulo Baier, né? Só. O Marcos se machucou durante o campeonato, né? E aí a torcida teve que conviver com o Sérgio no gol e o jovem Diego Cavalieri, né? Revezando ali.
E a luta do Palmeiras foi para não cair, né? O Palmeiras reagiu com o Tite, né? O Tite veio durante o ano. Ele reagiu, o time ficou vários jogos sem perder, né? Só que aí depois houve outra crise, né? O Tite foi demitido no aeroporto ali, né? E aí mais crise, o Palmeiras voltou a ficar ameaçado de cair. Aí veio com o Jair Pisserni, pasmem. E o Palmeiras, né, foi assim, lutando para não cair, até que chegou na penúltima rodada, né? O Palmeiras escapou do rebaixamento por causa da combinação de resultados, porque o time perdeu de forma humilhante pro Inter, né? Por 4-1 na Palestra. Só que graças ao tropeço da Ponte Preta, né, o Palmeiras escapou do rebaixamento. Ou seja, não precisou esperar a última rodada para definir seu futuro, né? E a campanha do Verde foi pífia, né? O time ficou só em 16º lugar, né? Por muito pouco o Palmeiras não conviveu com o fantasma da segunda divisão, enfim. Bom, e por fim falamos agora dos rebaixados, né? Que foram Ponte Preta, Fortaleza, né? São Caetano e Santa Cruz. Começando pela Macaca, né? Ponte Preta esse ano foi decepção total, né? O time fez uma campanha ridícula, né? O time até que fez uma campanha mais ou menos no primeiro turno e tal, chegou a ficar ali no meio da tabela, mas depois o time decaiu e a luta da Macaca foi para não cair, né? Só que a Ponte se afundou na reta final do campeonato, que o rebaixamento veio na penúltima, né? O time levou de 3-0 do Goiás em Goiás, né? E o rebaixamento foi decretado, faltando uma rodada, né? E a Ponte deixava a primeira divisão depois de 8 anos seguidos, né? Na Série A, né? E foi uma campanha para se esquecer da Ponte, né? Porque a Ponte nos anos 2000 estava sempre se destacando, né? Fazendo campanhas até incríveis, tal, né? Ou mesmo quando brigava para não cair em campeonatos brasileiros, ela conseguia escapar, né? Só que em 2006 o time era um time fraco, né? E o rebaixamento veio faltando uma rodada para acabar o campeonato, né? E foi uma campanha ridícula, né? Foi só 39 pontos em 38 jogos, enfim. Agora chegamos no Fortaleza, né? Fortaleza foi o segundo rebaixado, né? Fortaleza que subiu em 2004, né? Em 2005 o Fortaleza não brigou para não cair, né? Ficou ali no meio da tabela, ok? Mas em 2006 o Leão, né? O Leão do PC fez feio, né? O time não teve o mesmo êxito de 2005, né? E a campanha do Fortaleza foi de rebaixado, né? Fortaleza quase sempre ficou na parte de baixo da tabela e o descenso do Leão foi também na penúltima rodada, se não estiver errado, né? E a campanha do Fortaleza foi para se esquecer também, né? E essa foi a última participação do Fortaleza na Elite, né? E o Leão, né, o tricolor de aço, só voltaria para a Série A só em 2019, ou seja, para depois, né, em 2019 até 2025, o Fortaleza ser um outro Fortaleza, né? Como a gente acostumou nos últimos anos, né? Um time mais estruturado, que não só brigava para não cair, mas fez campanhas de destaque, né, no Brasileirão, enfim, chegou até a final de Sul-Americana. Isso tudo estou falando recentemente, né? Quando o Fortaleza retornaria para a Elite em 2019, seria um outro Fortaleza, né? Não um Fortaleza quebrado, enfim. Agora chegamos no terceiro rebaixado, o 19º, que foi o São Caetano, né? São Caetano que, depois de anos dando trabalho para os grandes, né? Foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, em 2000 e 2001, vice na Libertadores 2002, né? Campeão paulista em 2004, o São Caetano começou a sua queda em 2006, né? Em 2005 o São Caetano já deu mostras que estava em queda, né? O time brigou para não cair e escapou do rebaixamento. E em 2006 não teve jeito, né? O azulão do ABC Paulista acabou rebaixado para a Série B, né? E essa foi a sua última participação do São Caetano, né, na Série A do Brasileirão, né? Porque depois disso, o São Caetano viveu queda livre, né? Nunca mais foi o mesmo, né? Caiu de várias divisões, né? Tanto no Brasileiro como no Paulista, né? E atualmente hoje está sem divisão nacional e está na quarta divisão do futebol paulista, né? Triste fim, né, do São Caetano, né? Que nos anos 2000 era um time que os grandes tinham até certo receio de enfrentar, né? Enfim, e por fim chegamos no Lanterna Santa Cruz, né? Santa Cruz, o último rebaixado, né? O último que foi o primeiro a ser rebaixado. O Santa Cruz chegou na Elite em 2006, né? Após 13 anos, né? Ausente, não, após 5 anos ausente na Série A, né? Santa Cruz chegou com uma esperança de, né, pelo menos se manter na Série A, né? Só que o Santa Cruz não fez legal, né? Não deixou lembranças, né? O time começou muito mal o campeonato e o time deu uma reagida depois da Copa, mas depois o elenco era fraco, né?
E o Santa Cruz acabou rebaixado, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, né? Foi uma campanha ridícula da Cobra Coral, né? Que acabou deixando a elite e só voltaria a jogar a Série A 10 anos depois, né? Só que 10 anos depois, o Santa Cruz também, em 2016, voltaria a cair também. Enfim. E o Santa é outro, né? Que tá perambulando por aí pelas divisões inferiores, né? Atualmente vai jogar a Série C do Brasileirão, mas tem jogado a Série D, Série C, enfim, o Santa Cruz tenta retornar aos tempos, né, que jogava a Série B, às vezes jogava a Série A, enfim. E é isso, galera. Bom, espero que tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comente, tá bem importante. Dê uma força pro canal. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, né? Falou!